Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as birras, como controlar a birra da criança. Hoje em dia as crianças estão muito mal educadas, muito birrentas, com um limiar de frustração muito baixo. E de quem que é essa culpa? Exclusivamente dos pais. Infelizmente eu tenho que dizer isso, os pais são os culpados. Por quê? Os pais são os responsáveis pela educação das crianças. O que está acontecendo hoje em dia? Estão aparecendo vários transtornos que na verdade não são transtornos. Muitas crianças estão sendo classificadas e diagnosticadas como tendo algum tipo de problema e na verdade, quando você investiga, é pura falta de educação e pura falta de disciplina. Temos sempre que lembrar que quem manda em casa é pai e mãe. A criança pode até querer alguma coisa, agora querer e poder são coisas diferentes. Ela precisa ter uma referência. Os pais precisam ter uma certa autoridade em cima da criança. Não precisa brigar, não precisa gritar, não precisa bater, mas precisa educar. Os pais precisam ser firmes nas decisões que eles tomam em relação à educação da criança. A criança não pode fazer o que quer, a hora que quer, não pode comer o que quer. Isso tudo tem que ser muito bem orientado. Criança precisa ter rotina, criança precisa ter horário para dormir, precisa ter horário para comer, porque senão bagunça tudo. A criança que tem rotina é uma criança mais tranquila, porque ela já sabe o que vai acontecer durante o dia dela. A rotina é muito importante para a criança. Hoje em dia, como os pais trabalham muito tempo, a educação das crianças está sendo terceirizada, infelizmente. Eles jogam toda a responsabilidade em cima das escolas, em cima de babás, em cima de jogos eletrônicos. As crianças estão super estimuladas e isso realmente causa um certo estresse para a criança. As crianças ficam muito cheias de atividade para poder ocupar o dia e não ficar entediada. Muitas vezes as crianças pedem esse limite. Elas tentam chamar a atenção da pior maneira possível. Se os pais começam a dar atenção a um mau comportamento, ela vai continuar fazendo. Por exemplo, se a criança consegue tudo no choro, ela vai ser uma criança extremamente chorona. Ou se, por exemplo, ela chega num lugar que está incomodando ela começa a dar um chilique, os pais constrangidos pegam essa criança e levam embora. E isso está errado. Os pais têm que ter o controle da situação. Não pode ficar entrando na onda da criança e fazer a vontade dela. Cabe aos pais decidir o que é certo e o que é errado para o seu filho. Afinal de contas, como que vai controlar essa situação das birras? A primeira dica é que os pais sempre tenham controle da situação. Quem manda em casa são os pais e não a criança. Isso tem que ter sempre em mente para ter um sucesso na educação dos teus filhos. As crianças precisam respeitar os pais. Seja sempre firme numa decisão que você toma. Evite voltar atrás, senão a criança perde a confiança. Não se culpe. Tenha sempre confiança de que você está fazendo o melhor para o seu filho. Isso faz parte da educação, faz parte do desenvolvimento emocional da criança. A criança que não se frustra na infância vira um adulto problemático, que não sabe lidar com seus problemas. Isso tudo faz parte, fazer uma criança esperar, falar um não para a criança, isso tudo faz parte do desenvolvimento. A criança vai crescendo e aprendendo a lidar com os sentimentos da vida. Ocupe as crianças com atividades que sejam importantes para o desenvolvimento dela. Tarefas de casa, por exemplo, guardar os brinquedos, guardar os sapatos, uma criança maior, lavar a louça, ajudar nas tarefas de casa. Isso tudo vai contribuir para o desenvolvimento emocional dela, para o desenvolvimento de obrigações e vai ser muito mais saudável. A criança tem que brincar. Não tem que ficar vendo celular, vendo tablet e vendo televisão.
O limite para isso seria de no máximo 1 hora por dia. Bebês não pode passar mais do que 30 minutos. Isso é muito prejudicial para o desenvolvimento da criança. Sempre antes de sair, faça combinados com a criança. Se você não tem dinheiro para comprar determinado brinquedo, por exemplo, e se ela der uma birra, der um chilique, tem que ser repreendida e tem que ser punida. Ela precisa ver que um mau comportamento vai gerar uma consequência para ela. Ou tirar um brinquedo do que ela gosta, ou alguma coisa que ela goste de comer, por exemplo. Isso daí você que vai decidir. Então, cumpra sempre o que foi combinado. Se a criança reagir de uma maneira que não seja legal, tiver um mau comportamento, ela tem que ser repreendida e ela tem que ser punida. Ela tem que ver que mau comportamento vai ter consequência. Ela precisa aprender que ela não pode ter o que quer na hora que quer. E sim lembrar que os pais é que mandam em casa. Por mais frustrada que ela estiver, isso tudo vai passar. Com a paciência, conversa dos pais, isso tudo vai melhorar e a criança vai aprender a lidar com sentimentos. Para você ter sucesso na educação do seu filho e controle das birras, tem que ter autoridade e mostrar quem é que manda em casa. Portanto, eduquem seus filhos. É difícil? É difícil, é complicado. Muitas vezes falamos mais nãos do que sim. Educando, você vai conseguir fazer o seu filho um adulto, uma pessoa mais feliz. Tchau, tchau!